Como é que um clube tão grande, tão respeitado e tão acostumado a noites pesadas conseguiu descer tão fundo? Porque quando você pensa no Cruzeiro, a imagem que costuma aparecer não é a de um time frágil. Vem as Libertadores, vem os títulos nacionais, vem a camisa azul, vem o Mineirão pulsando, vem a sensação de escudo pesado, de tradição, de clube acostumado a decidir. E é justamente por isso que essa história prende tanto. A queda do Cruzeiro não chama a atenção só pelo tamanho do desastre. Ela dói porque aconteceu com um clube que por muito tempo parecia grande demais para conviver com esse tipo de humilhação. Talvez seja esse o ponto mais forte dessa narrativa. O Cruzeiro não era apenas vencedor. Ele carregava uma imagem de grandeza sólida, de clube respeitado, de time que entrava em campo com autoridade. Havia algo no Cruzeiro que passava confiança. Era um daqueles escudos que pareciam sempre ligados a noites grandes, jogos pesados e momentos decisivos. E quando um clube constrói esse tipo de aura, o público passa a enxergá-lo de outra maneira. Não como alguém que pode simplesmente desabar, mas como uma instituição que, mesmo em fases ruins, vai encontrar algum jeito de se manter de pé. Só que o futebol tem uma crueldade específica com gigantes assim. Quando eles caem, não parece só uma má fase, parece uma ruptura. E o mais curioso é que essa história não é forte apenas por causa do rebaixamento. Muita gente lembra do impacto imediato, da humilhação, do choque, da dor de ver um clube daquele tamanho na Série B. Mas o caso do Cruzeiro pesa mais porque a queda não parou ali. O que veio depois foi ainda mais desconfortável. Dívidas, confusão, perda de identidade, sensação de descontrole. Um clube enorme tentando reconhecer o próprio reflexo em meio ao caos. E isso transforma a história em algo muito maior do que uma simples crise esportiva. No Cruzeiro, a ferida ficou mais funda porque a imagem do clube era forte demais para combinar com o cenário que veio depois. Hoje a gente vai mergulhar justamente nessa contradição. Vamos passar pela construção dessa grandeza, pelas noites em que o Cruzeiro parecia inevitável, pelos sinais que muita gente ignorou e, claro, pelo momento em que a sombra ficou grande demais para ser tratada como só mais uma fase ruim. Porque para entender o que realmente aconteceu com o Cruzeiro, não basta olhar para a queda. É preciso voltar para o topo, para o peso do escudo, para a imagem de um gigante que parecia inabalável e que, sem perceber, já estava começando a rachar por dentro. E se essa história já te pegou logo no começo, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse lado mais sombrio, mais humano e mais pesado da história dos grandes clubes do futebol. E comenta aqui embaixo, o Cruzeiro jamais parecia cair assim, se essa sensação também bate em você. Ou então me diz qual foi o momento em que, na sua opinião, a crise do Cruzeiro deixou de ser só uma má fase e virou algo muito maior. E se inscreve no canal, porque aqui no Futebol Sombrio a gente não fala só de títulos e glórias. A gente mergulha nas quedas, nas cicatrizes, nas humilhações, nas contradições e no peso emocional que transformam a história dos clubes em algo muito mais profundo. Porque no caso do Cruzeiro, entender a queda só faz sentido quando você primeiro entende o tamanho da grandeza que veio antes. O Cruzeiro parecia grande demais para cair porque a sua imagem não era a de um clube comum. Era a de um escudo acostumado a respeito, de uma camisa que entrava em campo cercada por memória, tradição e noites pesadas. Quando você olhava para o Cruzeiro, via um time que podia até oscilar, mas dificilmente imaginava afundando de verdade. E é isso que torna essa história tão forte no Futebol Sombrio. A queda começa a doer antes mesmo de acontecer, porque ela atinge uma ideia que parecia segura demais para ruir. O clube carregava aura, torcida, títulos, confiança e uma sensação de grandeza estável. Só que o futebol gosta de testar justamente quem parece mais protegido.
E antes do colapso virar humilhação pública, o Cruzeiro ainda era visto como um gigante que parecia imune ao abismo, o que torna tudo o que vem depois ainda mais pesado. Talvez por isso tanta gente fala dessa queda com incredulidade só. Mas para essa queda fazer sentido, primeiro você precisa sentir o tamanho da grandeza que vinha antes. O Cruzeiro não virou respeitado por acaso. Esse clube foi construindo autoridade com o tempo, empilhando títulos, formando elencos fortes e criando uma relação muito particular com jogos grandes. Havia no Cruzeiro uma combinação rara de tradição, competitividade e peso histórico que fazia o time parecer sempre pronto para decidir. E isso mexe com a memória do torcedor, porque a camisa azul passou a representar mais do que vitória. Ela representava confiança. O rival podia até enfrentar um bom time, mas muitas vezes sentia que estava diante de um clube acostumado a suportar pressão, sem se deformar. E é exatamente essa imagem de grandeza sólida, quase estável demais, que torna o início dessa história tão fascinante e perigoso. Ainda mais quando essa força parecia natural, como se sempre fosse durar, e essa autoridade ficava ainda mais clara nas noites grandes. O Cruzeiro tinha algo que muitos clubes passam anos tentando construir: presença. A sensação de que, em decisão importante, a camisa pesava junto com a bola. Não era só técnica, nem só elenco. Era ambiente, memória, postura, escudo. O time entrava em campo como quem já conhecia aquele tipo de pressão, e por isso mesmo parecia confortável onde outros tremiam. Esse detalhe ajuda a entender por que a queda futura soa tão absurda. Porque o Cruzeiro não era visto como um clube qualquer sujeito ao caos. Era visto como um daqueles gigantes que sabem sobreviver aos momentos duros. Quando essa imagem se instala por tanto tempo, ela vira quase uma armadura. E o problema de toda a armadura histórica é que, quando ela começa a rachar, o barulho costuma ser muito maior do que a primeira fissura deixa parecer. Só que nenhuma grandeza começa a cair de uma vez. Antes do abismo virar manchete, o Cruzeiro já carregava sinais que muita gente preferiu tratar como detalhe. E esse é um ponto importante porque no futebol a decadência quase nunca começa no dia da humilhação. Ela começa quando a estrutura perde firmeza, quando a confiança vira costume, quando o escudo continua pesado, mas o ambiente já não responde com a mesma solidez. O Cruzeiro ainda parecia forte por fora, ainda transmitia tradição, ainda tinha torcida, história e respeito, mas algumas rachaduras já estavam ali, discretas, incômodas, quase invisíveis para quem só olhava o tamanho da camisa. O problema é que clubes gigantes também se acostumam a achar que sempre vão suportar tudo. E às vezes é justamente aí que a sombra começa a crescer sem pedir licença. Quando a crise deixou de ser um ruído e começou a ganhar corpo de ameaça, o desconforto mudou de nível. Já não era mais aquela sensação comum de clube grande, vivendo uma oscilação, trocando peças, tentando se reorganizar e esperando a fase virar. No Cruzeiro, a coisa foi ficando mais pesada, mais estranha, mais difícil de explicar só com futebol. O torcedor começou a olhar para o time e perceber que algo estava fora do lugar de um jeito mais fundo. Não era só derrota, não era só elenco abaixo, era descontrole, instabilidade e uma sensação rara de que o clube já não parecia comandar a própria narrativa. E quando um gigante perde essa capacidade, o medo muda de forma, porque o problema deixa de ser tropeçar no caminho e passa a ser não saber mais onde o caminho realmente está. A partir daí, a crise deixou de ser fase e virou ameaça real. E isso mexe com qualquer torcedor de um jeito difícil de descrever. Porque você ainda olha para o escudo, ainda lembra das glórias, ainda sente o peso da história, mas o presente já não responde com a mesma autoridade. No caso do Cruzeiro, a
Sensação de risco foi crescendo como um incômodo que ninguém queria confirmar em voz alta. Parecia exagero imaginar um colapso completo num clube daquele tamanho. Só que o futebol não respeita a memória quando a estrutura começa a ceder. Aos poucos, a grandeza que antes protegia passou a aumentar a tensão. Quanto maior o clube, mais impensável a queda parecia. E quanto mais impensável parecia, mais doloroso ficou perceber que ela estava deixando de ser absurdo para começar a virar possibilidade concreta dentro do próprio horizonte do clube. E então veio o momento que parecia impossível de encaixar na imagem do Cruzeiro. A queda histórica. Não foi só um rebaixamento. Foi uma ruptura emocional, uma humilhação que bateu mais forte, justamente porque atingiu um clube que parecia grande demais para viver aquilo. É por isso que tanta gente ainda fala desse episódio com espanto, porque a dor não estava apenas na tabela, mas no choque entre o que o Cruzeiro sempre representou e a realidade que passou a encarar. Ver aquela camisa azul afundada naquele cenário teve o peso de uma cena que parecia fora do roteiro do futebol brasileiro. E quando um gigante cai assim, não cai sozinho. Leva junto a aura, a confiança, a estabilidade e uma parte da própria identidade. O que acontece depois já não é só reconstrução. É também sobrevivência emocional. Mas o mais cruel talvez tenha vindo depois. Porque cair já era traumático. Só que o fundo do poço do Cruzeiro não terminou no impacto inicial. O clube entrou num cenário de dívida, confusão, desgaste institucional e perda de identidade que fez tudo parecer ainda mais sombrio. Era como se o rebaixamento tivesse sido apenas a porta de entrada para uma ferida mais longa. O torcedor já não lidava apenas com a dor de ver o time fora do lugar. Passava a lidar com um clube que parecia não reconhecer mais a própria face. E isso pesa muito, porque quando um gigante entra em caos prolongado, a sensação não é só de crise, é de desencontro. O Cruzeiro continuava sendo Cruzeiro no escudo, na memória, no tamanho da torcida, mas na prática parecia um clube tentando se encontrar em meio aos próprios escombros. É justamente aí que nasce uma das contradições mais dolorosas dessa história. O escudo continuava pesado. A camisa continuava carregando memória, tradição, respeito e tudo aquilo que fez do Cruzeiro um gigante. Só que, ao mesmo tempo, o clube já não parecia o mesmo. Essa distância entre o que o símbolo representa e o que o time consegue entregar cria um tipo de sofrimento silencioso, porque o torcedor sente que a grandeza ainda existe, mas já não sabe onde ela está. O Cruzeiro não virou pequeno. Esse talvez seja o ponto mais melancólico. Ele continuou grande demais para aquela realidade. E justamente por isso, tudo parecia mais deslocado. Quando um clube desse tamanho perde aura e estabilidade ao mesmo tempo, cada jogo deixa de ser só disputa esportiva e vira tentativa de reconhecer um pedaço da própria identidade. No fim, o que torna a história do Cruzeiro tão pesada não é apenas a queda, mas a marca que ela deixou. Porque reconstruir elenco, subir divisão, ajustar caminho e voltar a competir faz parte do futebol. O mais difícil é reconstruir a paz de um gigante que viu a própria imagem rachar diante de todo mundo. O Cruzeiro segue enorme em memória, em torcida, em tradição e em tudo o que já representou no futebol brasileiro e sul-americano. Mas depois de uma ferida dessa, a grandeza volta diferente, carregando cicatriz. E talvez essa seja a sombra mais forte do clube, a de um império que não perdeu só estabilidade, mas perdeu também a inocência de achar que sua história bastava para blindá-lo de qualquer abismo. A partir dali, até a reconstrução passou a ter um gosto mais tenso, mais melancólico e mais vigilante. E se você chegou até aqui, ou se em algum momento dessa história você sentiu o peso dessa queda junto com o Cruzeiro, então se inscreve no canal agora.
Porque aqui no futebol, sombrio, a gente não fala só de títulos e glórias. A gente mergulha nas crises, nas cicatrizes, nas humilhações, nas contradições e no lado mais pesado dos grandes clubes do futebol. Deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo vídeos nesse nível, com mais qualidade e mais frequência. E comenta aqui embaixo exatamente assim: o gigante caiu, mas a sombra ficou. Se essa história falou com você. E depois que esse vídeo acabar, assiste também o próximo que já vai estar na tela, porque ele continua exatamente nessa linha de grandes clubes, glória, crise e queda que a gente vem construindo aqui no canal.